Salve, salve! E aí, rapaziada, tudo bem? 10. Oficina do Monobloco, aqui que você aprende a tocar a música que você quer na percussão. Estou aqui, eu, C.A. Ferrari, com o maestro Celso Alvim e Sidon Silva. A gente vai falar sobre um tema curioso. Algumas pessoas acham tocar um instrumento uma coisa complexa, né? E até certo ponto até é. Mas sempre dá uma desculpa para não começar a tocar. Aquelas pessoas que ainda têm um grilo de se expor na frente dos outros, achar ainda que seja uma coisa misteriosa você tocar um instrumento. Enfim, hoje a gente vai desmistificar esse troço todo aqui e mostrar para vocês que não tem grilo nenhum. É uma coisa super simples de você adentrar esse gramado. E eu queria começar jogando a lenha aqui. É o seguinte, é uma coisa que a gente ouve muito dos alunos iniciantes, quando eles chegam até nós. Uma das frases clássicas é: porra, eu não levo o menor jeito para isso. Aí você vê, pô, o cara nunca tentou tocar e ele já acha que ele não leva jeito. Às vezes até ele já teve um pouco de aula com alguém e não achou um caminho. Nem ele, nem o professor acharam um caminho para aprender aquilo e para, dentro das limitações daquela pessoa, evoluir. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse aspecto. É uma coisa recorrente quando chega um aluno novo na oficina, ele falar para o professor: eu não levo jeito para esse negócio, eu não vou tocar isso nunca. É uma coisa que você já ouviu muito. Diz aí para a gente. Essa é uma das. Quando a gente, não só a galera que está chegando na oficina, quanto também, às vezes, você batendo papo com as pessoas, fala, pô, chega lá no monobloco, não, eu não levo jeito. Eu acho, para mim, tem uma coisa que é fundamental, assim. Se a gente para pensar um pouquinho na nossa experiência de aprendizado na escola, por exemplo, você teve algumas matérias, né, que você se identificou mais. Às vezes você tem alguma facilidade, né, para aquela matéria. Às vezes muitas vezes você pegou um professor bacana que te cativou para aquele assunto. Mas, no fundo, você foi exposto a diversas áreas do conhecimento e você adquiriu rudimentos de conhecimento de tudo. Você aprendeu um pouco de matemática, um pouco de língua portuguesa, de biologia, de química, de física. É óbvio, depois você se identifica mais com algumas dessas coisas, você vai se profissionalizar se utilizando algumas dessas matérias. Se a gente tivesse, aqui no Brasil, uma educação musical bacana no colégio, eu acho que essa pergunta não seria um bicho de sete cabeças, porque muita gente teria passado por uma metodologia bacana de musicalização, etc., e desmistificaria isso. Assim como você sabe um pouco de português, um pouco de matemática, de física, você saberia também um pouco de música, saberia cantar afinado, saberia os rudimentos do ritmo. A questão muitas vezes, que você nunca teve provavelmente você nunca teve a oportunidade de aprender de uma forma bacana. Para mim, essa é a questão chave, né? Se você é exposto a uma metodologia legal que te aproxima da música, você vai ver que a música é uma linguagem como outra qualquer, passível de aprendizado. Isso a gente vê muito, né, nas nossas viagens lá para fora, né? Você vai no Japão, sim, você vê a galera que tem música no colégio, na Europa também. Aqui no Brasil, a questão é assim, a gente é uma cultura muito musical, né? Se você vai lá na quadra da Mangueira, você vê uma molecada tocando. Também existe ali uma educação musical muito forte e uma cultura musical, né, muito forte também. Você vai num terreiro de candomblé, a criançada já está exposta à questão da música, já tenta aprender, já tem um mestre que vai ali e ensina alguma coisa. Então, se você tiver a oportunidade de entrar num ambiente em que a música vai ser apresentada para você com uma boa metodologia,
você vai aprender. Você falou aí dos terreiros, falou da escola de samba. Uma coisa que eu sempre reparei muito é sempre tem intervalos, né? Que são toca-se durante muito tempo, tem um intervalo, depois toca-se novamente. Nesses intervalos, em que os adultos param para beber, comer, enfim, um pouco, as crianças são as primeiras a tomar conta dos instrumentos e começam a imitar o que os adultos estavam fazendo. Então, eles já começam a exercitar musicalmente aquilo que eles estavam vendo e tocar ali na hora o que eles estavam vendo e já mostrar ali que estão aprendendo, que estão treinando. Ali mesmo os adultos já começam a observar essas crianças tocando, já dá uma dica aqui, uma dica ali. Então, essa educação musical é constante nesses dois ambientes que você citou. É uma coisa que eu sempre reparei. Sidom, você que ensina um instrumento considerado extremamente difícil, que é o tamborim. O que você acha que é o grande calo assim, para uma pessoa que é um instrumento altamente desejado, né? Todo mundo, é o instrumento mais cobiçado da bateria, é o tamborim, né? Acho que é que cabe na mochila, você carrega para tudo que é lado, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, é muito difícil, tecnicamente, digamos assim, tocar bem tamborim. Então, o que você repara, Sidom, que é o degrau para a pessoa que chega para tocar até ela conseguir entender o que ela tem que fazer? Ela que chega com esse discurso de que não leva jeito, que eu não sei tocar, mas quer tocar tamborim. O que você repara assim, que é o degrau assim, para resolver essa questão? Cara, o degrau é a pessoa ter paciência com ela mesma. Primeira coisa, porque a obrigação do professor é achar o caminho ali que o aluno entenda aquilo ali. Que tem gente que você vai explicar uma coisa com a contagem, assim, escrever, o cara vai entender. Outra pessoa já vai entender de outro jeito. Você vai ter que cantarolar a levada. Mas o degrau é quando a pessoa ela abre mão. É uma coisa até meio de ego mesmo, cara. Do cara, tipo assim, ele tá com um bloqueio, mas ele não admite que tem aquele bloqueio, sabe? Todos nós temos, e cada um vai ter um bloqueio num lugar. A partir do momento que o cara se dispõe a desbloquear aquilo ali para aprender, o cara vai longe. Às vezes, ele vai até mais longe de um cara que tem facilidade. Mas o degrau é o cara, ele olhar para ele mesmo e falar, cara, o colega aqui do lado tá conseguindo, eu não tô. Por que eu não tô? Por causa disso, que eu tenho que fazer isso, aquilo. Tem uma ciência do ensino musical que é isso. Você vai fazer com que a pessoa entenda a partir do momento que ela siga ali aquele passo a passo ali. Ó, olha isso aqui, é o tempo, aí o corpo. Daqui a pouco você está juntando um montão de informações, o cara está fazendo um montão de coisa que ele nem imaginaria fazer por causa desse discurso de não levar jeito. Assim, eu tenho uma teoria, se você gosta de música, você ama música, escuta música, se identifica e tem vontade de tocar um instrumento, não tem nada que te impeça, né? Não tem nada que te impeça, a não ser você mesmo, essas desculpas que você fica inventando para você mesmo. Uma coisa que pelo fato de você não ter tido muita gente, talvez a maioria das pessoas, pelo menos que procuram a gente no Monobloco, não terem tido acesso a uma educação musical anterior no colégio, então vai criando aquele mito. A música é um dom, né? De não achar que a música realmente é uma linguagem acessível a todo mundo. Além do que, às vezes, você chega e você entra numa aula dessa e você vê uma coisa que é uma pessoa que consegue entender aquilo ali de ouvido, que a gente fala, naturalmente. Ela consegue decifrar principalmente coisas simples, né? Quando chega em coisas mais complexas, isso é mais difícil. Mas numa coisa simples, ela consegue aprender um ritmo ali só observando. E aí a gente perde um pouquinho a noção do desafio, ou de alguns desafios que existem para você tocar um ritmo, né? Você primeiro precisa entender qual é o ritmo, onde é que aquelas notas estão acontecendo no tempo e no espaço. Depois você precisa entender qual é a coordenação e um pouco do rudimento de técnica que você precisa para expressar aquele ritmo no instrumento que você está se propondo a tocar, né? E aí tem gente que ali, numa coisa simples, consegue observar tudo isso naturalmente e tocar. Mas
a grande maioria das pessoas, elas têm que separar um pouquinho esses desafios. Entender primeiro o ritmo, depois entender a coordenação, depois encaixar tudo. É um pouco isso que o Sidon está fazendo. E às vezes uma pessoa se compara com alguém que naturalmente já tirou aquilo e fala, eu não tenho jeito, né? Você tem que se dar essa oportunidade de aprender as coisas aos pouquinhos. Foi assim que você aprendeu quase tudo no colégio. Como é que a gente consegue perceber a diferença do cara que leva jeito e o cara que não leva jeito? Onde é que está o gap aí, de um e do outro, que vocês percebem assim? Porque eu acho que nada supera o trabalho e o método. Às vezes o que não tem dificuldade, ele pega tudo de ouvido, já tem alguma bagagem, mas na hora que você propõe o cara de fazer vamos tocar esse ritmo que você está tocando, teleco-teco do samba, por exemplo, contando os tempos. O cara se embanana. O cara se embanana, não consegue, porque ele já toca, então ele já criou uma zona de conforto lá, que ele tá, pô, já toco, não preciso me esforçar mais. Só que se você bota esse desafio, às vezes o cara que se diz não ter jeito, ou que a gente pode falar que tem um pouco mais de dificuldade, ele vai ali passo a passo e consegue fazer um desafio que a gente propõe para um cara que já tem facilidade. Então, para a pessoa que se diz que não leva jeito, eu acho que é uma característica comum, cara, é a ansiedade, sabe? São pessoas muito ansiosas, assim, de já querer resolver o negócio rápido. Não, mas, cara, não. Leva tempo. Para você tocar bem o instrumento, leva tempo. E, assim, o monobloco é uma das possibilidades da música, das infinitas possibilidades da música. Só que dentro do repique do monobloco já é infinito, dentro da caixa, dentro do tamborim, cada instrumento é um universo infinito dentro da infinitude que é a música. Quando você mergulha nisso aí, você tem que confiar no teu professor que vai falar, vem por aqui, vamos nessa aqui. Quando vê, você já está com um conhecimento sedimentado ali, pô, posso dar um segundo passo. Pô, de repente, cara, nunca pensei em tocar violão, vou pegar um violão, tirar um som, tua cabeça já vai estar preparada, porque você já conseguiu se alfabetizar musicalmente, né? É muito importante essa quebra da ansiedade da pessoa que quer chegar e resolver rápido. O aprendizado ele requer tempo e dedicação, né? Não tem jeito. E disciplina. Você se aproximar de uma coisa que você não conhece, você tem que ter ferramentas, né? Boas ferramentas. Hoje em dia, por exemplo, existe uma facilidade que na época que a gente foi aprender música não existia, que era a quantidade de informações, de vídeos, etc. Mas se você não tem ferramentas de entendimento musical, não adianta nada você ficar vendo 400 vezes o vídeo de um cara tocando tamborim na escola de samba, porque você não vai conseguir decifrar aquilo que está ali. Existe uma base de aprendizado que é justamente o que a gente faz na oficina. Você tem que ter uma base de musicalização, que é como é que você entende o ritmo como uma linguagem. Tem que ter um trabalho de técnica específico para cada instrumento, né? E aí você vai ter, ele está fazendo aquele ritmo ali, eu entendi que ele também deu uma viradinha no tamborim, está usando aquele movimento que eu já conheço. Aí você consegue decifrar essas coisas, né? E as pessoas que também têm essa facilidade, entre aspas, e naturalmente pegam uma coisa fácil, eu garanto, tem algum momento lá na frente que elas vão bater em algum muro, né? E aí ela vai ficar claro que tipo de ferramentas que ela possui. Muitas vezes a questão de você ter uma educação mais formal, ou dentro da escola de samba também existe uma educação muito forte nas escolinhas, etc., é que você vai desenvolvendo essas ferramentas e aí, daqui a pouco, você é capaz de encarar os desafios de aprendizado mais na frente. Então, assim, eu não acredito muito nessa coisa de que eu tenho talento, vou naturalmente, vou aprender fácil. Todo o aprendizado ele vai exigir algum esforço, né? Esse é o grande barato, inclusive, é que ele seja um desafio, né? Você lembra de algum caso específico, ou o Sidon também,
de uma pessoa que chegou na oficina, você falou, realmente essa pessoa tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. E daqui a pouco, através do trabalho, você viu aquela pessoa e do método aplicado, do entendimento dela, da dedicação dela. Ela entendeu qual era o jogo, ela conseguiu ultrapassar ali a onda ali. Cara, vocês lembram de algum caso bem claro assim para vocês? Eu lembro de alguns, né? E uma coisa que é importante, eu acho assim, a grande maioria das pessoas vai ter um aprendizado normal. Eu não era um cara extremamente musical na minha adolescência. A minha casa, a minha família não era uma família, não tem nenhum músico na família. Quando eu fui aprender música, antes eu fui de ouvido, mas depois quando eu fui ter aulas, eu era uma pessoa normal. Como são, eu acho que 98% das pessoas. Você vai encontrar 1% que são realmente aqueles caras que têm uma facilidade enorme. E você vai encontrar talvez 1 ou 2% de gente que tem muita dificuldade. Mas eu acho que assim, uma boa parte das pessoas que dizem eu não levo jeito, ela está se depreciando. Ela está nessa faixa da normalidade. Agora, a gente já pelo longo tempo de oficina que a gente tem e pela grande quantidade de pessoas que veio procurar o Monobloco para se aproximar da música, a gente já encontrou realmente algumas pessoas com muita dificuldade. Gente que tinha dificuldade de marcar a pulsação, de ter um movimento corporal ali regular, né? De entender coisas rítmicas. E aí é a questão de confiar no professor, né? A galera abraçou o que a gente tinha para oferecer, né? O chocalho, por exemplo, que é o instrumento que eu dou aula na oficina presencial do Monobloco, ele é um instrumento maravilhoso para as pessoas se aproximarem da música, principalmente quem tem muita dificuldade, porque tecnicamente ele não é muito... Exatamente. Tecnicamente ele não é muito complicado, ele não tem tantas variações de ritmo, então é um instrumento que você, com alguma facilidade, você começa a tocar e a abrir o seu ouvido para ir escutando o resto da bateria, né? Então eu já vi vários casos. Cara, 2 comentários. Um sobre o chocalho, que apesar da simplicidade dele, ele é de suma importância. A função dele dentro da orquestra, da batucada, é muito importante. Tá? A frequência dele, o agudo, ele dá uma liga no som, né? Ele junta todos os instrumentos, né? E o segundo comentário é a respeito dessas pessoas com muita dificuldade. Tem várias histórias assim de engraçadas até, tem famosas frases que a gente ouve há 20 anos, volta e meia, a gente ouve aquela, eu estava acertando, quando você olha eu erro, professor. Aham, isso aí eu já ouço há 20 anos. Estou tocando certinho, você olhou, eu errei. Essa é famosa, essa frase. Mas, cara, nada é... Essas 3 coisas, disciplina, força de vontade e você querer. Você tendo isso, você vai chegar onde você quiser, não tem jeito. E aí, cara, não tenho tempo. Aí o tempo você vai cavar um tempinho ali no teu dia ali, se aquela atividade estiver te dando prazer e te dando crescimento, né? Você falou, eu não tenho tempo. Isso aí, acho que é a segunda colocada das desculpas do eu não levo jeito. Tá, só pede para eu não levo jeito. O que é que vocês consideram eu não tenho tempo na vida de vocês para ter como referência uma pessoa que fala para você que não tem tempo para fazer uma coisa que ela quer fazer, que ela até quer fazer, mas ela fala que não tem tempo? Se você quer ser um músico concertista para tocar na orquestra do Teatro Municipal, você precisa de ter 8 horas por dia em cima do instrumento, do violino, do piano, do violoncelo. Você ficar 8 horas por dia no instrumento de batucada, você vai ser um monstro. Dependendo do instrumento que você escolha, você pode adequar de 5 minutos a, sei lá, meia hora por dia, durante 3, 4 vezes por semana. Você consegue... 5 minutos, você focado ali no que é para fazer, lógico, a partir do momento que você entendeu ali o que é para fazer. E você não pode pular essa primeira parte que muita gente fica com preguiça, que é a musicalização. Você entender a pulsação,
você aprender a contar os tempos, você entender aquele espaço que aquela frase está ocupando dentro daqueles tempos. Então, isso aí não tem como pular essa fase, essa etapa, não tem como queimar essa etapa. A partir desse momento, você entendeu isso, isso é rápido, basta você pegar igual você vai aprender matemática, quando na escola você começa a aprender os números, vai a soma, legal. Né? A música tem essa parte lógica também. Mas o projeto individual, eu chuto aqui vamos liberar 4 vezes por semana. Aí se você for um cara mais fissurado, tu vai estudar 5, vai estudar fim de semana, aí vai tocar no bloco tal, vai tocar no bloco da rua, vai não sei o que, vai fazer seu bloco, e isso aí, o tempo, acho que é isso, ele é elástico para cada um, né? E do seu projeto, onde é que eu quero chegar? Eu quero tocar instrumento tal, eu quero tocar repique para fazer ali, igual o CA faz no DVD, ali, não sei o quê. Cara, ali tu vai requerer uma horinha por dia, sacou? Para poder fazer tudo limpinho, mas é cada um, né? Para mim, a questão do tempo, ela tem duas partes. Uma primeira parte é a questão da organização, né? A gente hoje, a nossa atenção, ela é muito disputada por várias coisas, principalmente o celular, né? Se você entrar no YouTube para procurar uma coisa que você esteja focado, ele é uma fonte de informação maravilhosa, entrar na internet em geral. Mas se você entra na internet sem saber o que você vai encontrar, a possibilidade de você ficar perdido ali horas e horas, e quando você olha para trás, perdeu 1 hora nisso, né? Então, eu acho que uma coisa é a organização. Você abrir realmente uma agendinha ali, começa lá com 5, 10 minutos, daqui a pouco esse tempo está em meia hora, daqui a pouco você consegue ali 1 horinha, de 3 a 4 vezes entre uma aula e outra. Aí você vai ver que isso vai fazer a diferença. Apesar da batucada ela ter a possibilidade de juntar instrumentos mais fáceis e instrumentos mais complexos, e apesar de você poder, em música, ter objetivos que podem ser dos mais simples aos mais complexos, no caso do monobloco, por exemplo, é importante que você crie alguma rotinazinha de estudo. Você começa separando um tempinho, 5, 10, 15 minutos. Daqui a pouco, uma coisa que é fundamental é você sentir que está progredindo. Quando você começa a sentir que está progredindo, aquilo vai te estimulando, vai te dando um gás, aí vira aquele feedback, né? Aí você vai tocando melhor, vai tocando mais relaxado. Uma coisa que a gente observa muito nos alunos do monobloco, depois de um tempo, é como a galera ganha confiança para ir tocar em outros blocos, para ir tocar na escola de samba, né? Tem a ver um pouco, eu acho, com a nossa metodologia, que eu considero muito boa, mas tem a ver também com a galera conseguir se organizar e começa a estudar e começa a evoluir. Muito melhor você tocar 5, 10, 15 minutos, 3, 4 vezes por semana, do que tirar um dia no fim de semana e tocar 2 horas. Você vai criar muito mais intimidade, né? Com se acostumar com essa habilidade nova que você está desenvolvendo, né? Teu cérebro se acostuma com essa habilidade nova, e você cria intimidade com o instrumento, com as baquetas, com o chocalho, com o tamborim, qualquer instrumento que seja. E o foco, né? E você tocar focado ali, né, CA? Em 10 minutos é mais fácil você manter o foco do que em 2 horas. É aquele momento, é quase uma meditação, né? Que a pessoa cria ali aquele momento, naquele cantinho dela, que está tudo dela ali, o instrumento, sei o quê. Ali é o meu momento, ali, cara, vai acabar o mundo vai acabar, mas eu vou fazer a minha prática aqui diária. Aí você consegue medir essa tua evolução. É um pouco isso, né? O nosso método aposta muito nisso, né? Assim, claramente, e eu posso dizer que as pessoas que eu mais vi evoluir, elas evoluíram dessa forma, muito mais do que do outro jeito de tocar de vez em quando muito tempo. E até no feedback dos alunos, né? Eu percebi muito esse movimento assim de eu consigo me concentrar muito mais poucas vezes durante a semana do que pegar um dia inteiro, me isolar e tocar 2 horas. Da galera se organizar para estudar. Aí parece assim que a gente também volta um pouco para a época do colégio,
em que, para a maioria das pessoas e na maioria dos casos, estudar era um saco. Porra, estudar! Eu quero tocar! A gente separa, né, essa prática em casa em algumas áreas diferentes. Você vai trabalhar um pouquinho as diferentes áreas do desafio musical. Trabalhar um pouquinho da musicalização, entendimento do ritmo, um pouquinho da técnica, um pouquinho do entendimento ao ouvir uma música, como é que você se orienta dentro dela. E daqui a pouco, você é capaz também de transformar uma parte bem razoável, grande da tua prática numa brincadeira. Quando a gente começa também a trabalhar o repertório, preciso estudar essa música. Você vai estudar o arranjo de uma música, de repente uma música que te emociona pra caramba. Então, assim, tem muitos aspectos da prática que, com o tempo, vão ficando super bacanas e divertidos, né? Esse papo aqui também, gente, é muito pro pessoal que nunca tocou nada. Porque quem já faz aula com a gente sabe que tem... As pessoas já sabem, né? Esse papo aqui a gente está querendo mostrar para quem não conhece a gente o valor que tem você se apropriar dessa linguagem, né? Porque a música, conforme você vai aprendendo as coisas todas, vira uma linguagem. Como a gente está conversando aqui em português e os caras lá estão conversando em inglês, a música é uma conversa, né? Você está ocupando seu espaço. É essa coisa que o Celso falou, de virar uma brincadeira, o estudo, mas tem uma parte no início que requer uma concentração, porque você está desenvolvendo uma nova habilidade que seu corpo não tem, sua mente nunca fez aquele movimento. Então, a partir do momento que você calibrou tua mente e teu corpo com o movimento que você tem que fazer para essa nova habilidade, vai caminhar cada vez mais com a brincadeira. E você vê como é que é, a gente que vive de música, como é que é em cima do palco. Por que o nego toca dando risada, não sei o que, amarradão? Porque já ensaiou aquilo ali várias vezes. Você tem que ter uma agenda com um destino em relação a cada um dos instrumentos. E dentro do teu horário, você organizar isso de forma que realmente você consiga se concentrar em cada um deles no momento adequado. E fazendo é quase um cross-training, né? Você, um tempo com um, período da manhã, à tarde você pratica com outro, depende do tempo que você tem disponível. Se você tem muito pouco tempo, fica um pouco mais difícil. Você vai conseguir estudar 15 minutos cada um, sei lá, 10 minutos, mas o aproveitamento vai ser muito menor. Então, eu acho que você tem que fazer um horário muito bem planejado, com uma meta para cada um, entendeu? Que isso vai te auxiliar a se organizar e saber onde é que você está e para onde você tem que ir. Entendeu?